Meu coração parou, meus pulmões falharam e minha alma saiu do corpo. No meio da escuridão, achei que era o fim, até que uma luz apareceu e eu senti Deus me abraçando. Hoje, eu quero compartilhar com vocês uma história que vai mexer com o seu coração, uma experiência de quase morte vivida por Penny, uma enfermeira que esteve clinicamente morta, mas voltou com uma mensagem transformadora. Durante alguns minutos, seu coração parou, seu corpo estava imóvel, mas sua alma viajou para um lugar além da compreensão, onde o tempo, o medo e a dor deixaram de existir. O que ela viu, o que sentiu e as palavras que ouviu ali, tudo isso a mudou para sempre. E talvez, ao ouvir esse relato até o final, algo também mude dentro de você. Então respire fundo, abra seu coração e venha comigo conhecer essa jornada entre a vida, a morte e algo muito maior. Meu nome é Penny Whitbrod e em 2015 vivi uma experiência de quase morte que mudou completamente a minha vida. Tudo começou com uma reação alérgica severa. Eu já tinha histórico de alergia a frutos do mar e sempre carregava meu EpiPen comigo. Então, quando senti meu corpo reagindo, apliquei imediatamente a primeira dose e fui direto ao hospital. Chegando lá, me deparei com uma enfermeira que eu conhecia, pois também era enfermeira naquele mesmo hospital. Quando tentei explicar minha situação, mal conseguia respirar e minha voz era fraca, mas mesmo assim consegui dizer: estou tendo uma reação alérgica. Coloquei o EpiPen vazio no balcão como prova, mas a resposta dela foi: se você já usou o EpiPen, por que veio aqui? Naquele momento, uma onda de medo me envolveu. Eu sabia que não estava em boas mãos. Ela me colocou em uma cadeira de rodas, alegando que não havia leito disponível, e me deixou em um corredor vazio, longe de todos, sozinha naquele canto escuro, com a respiração cada vez mais difícil. Tive a certeza: vou morrer aqui e ninguém vai perceber. Usei a segunda dose do EpiPen, o que segurou a reação por mais alguns minutos. Foi então que o médico ouviu o som da minha respiração, um chiado alto e desesperado, e correu até mim. Fui levada rapidamente para uma sala com leito. Meus vasos sanguíneos já estavam colapsando e era impossível conseguir uma veia para medicação. Meu marido chegou pouco depois e, ao me ver ali, sem ar e com lágrimas escorrendo, implorou aos médicos: façam alguma coisa, ela está morrendo. E a última coisa que me lembro foi a médica dizendo: temos tempo ainda. Logo depois, tudo escureceu. Minha respiração cessou. Meus pulmões pararam. Meu coração também. Clinicamente, eu estava morta. Mas eu continuava viva. Saí do meu corpo e me vi de cima, observando a correria ao meu redor. Vi meu marido sendo afastado pelos enfermeiros, vi os profissionais tentando me reanimar, mas não reconheci aquele corpo na cama. Pensei: ela está em péssimo estado. Espero que consiga sobreviver. Em seguida, tudo apagou. Fui colocada em coma induzido, transferida de helicóptero para Lexington e durante 5 dias fiquei entubada, sem contato com o mundo físico. Mas, do outro lado, minha jornada estava apenas começando. Acordei, ou melhor, despertei, dentro de um espaço completamente escuro, um tipo de vazio absoluto. Não havia paredes, chão, nem céu. Nada. Apenas escuridão e um sentimento claustrofóbico. Era como se eu estivesse presa, sem conseguir me mover. Era um lugar onde o tempo não existia. Cada segundo parecia durar anos. Em algum momento, comecei a me perguntar se minha vida na Terra era real ou apenas uma invenção da minha mente. Então, algo mudou. Senti uma inclinação interior, como um impulso para me mover. Quando me inclinei para frente, todo o meu ser se moveu como uma tábua flutuante. Vi uma luz fraca à distância e decidi ir até ela.
A velocidade foi imensa, como se eu estivesse sendo sugada em direção àquela claridade. Ao me aproximar, percebi que do outro lado havia um quarto de hospital. E lá estava eu, deitada em coma, com minha filha ao lado. Consegui ver sua camisa de flanela e sentir seus pensamentos. Ela é muito reservada, mas naquele instante consegui acessar seus sentimentos mais profundos. Ela estava com medo, medo real, e aquilo partiu meu coração. Tentei tocá-la, tentei abraçá-la, mas bati em uma barreira invisível. Era como um vidro, um campo energético. Comecei a chorar, desesperada, gritando em pensamento: por que você está fazendo isso comigo, Deus? E fui puxada de volta para a escuridão. Mas dessa vez, algo era diferente. Uma rachadura de luz surgiu, e por essa fenda, uma figura gigantesca se aproximou. Uma presença feminina, radiante, com olhos verdes e cabelos como chamas. Ela me envolveu em seus braços sem me tocar, e todo o escuro ao nosso redor começou a se desfazer em estilhaços. Era minha avó. Ela me disse: nada morre, querida. A energia apenas muda de forma. E naquele momento, tudo fez sentido. Ela me lembrava que a morte era apenas uma transição, não o fim, que o amor verdadeiro ultrapassa os limites do tempo e do espaço. Eu chorei nos braços dela, como uma criança reencontrando o cio do lar. Logo depois de sentir outra presença, algo mais vasto, algo que fazia todo o universo vibrar. Era Deus. Quando ele se aproximou, disse apenas: eu sou? E eu entendi. Ele era o princípio e o fim, o Criador, o amor absoluto. Não havia julgamento, não havia condenação, apenas verdade, aceitação e graça. Então ele me mostrou a vida, a minha vida, não com censura, mas com amor. Mostrou-me as pequenas ações de bondade e como essas ações se multiplicaram em outras vidas. E também mostrou como meus pensamentos negativos influenciavam o mundo ao meu redor, mesmo que eu nunca os verbalizasse. Ali, envolta em luz, percebi que Deus estava dentro de mim, literalmente. Ele me mostrou que até no meu DNA, naquele espaço que os cientistas chamam de DNA lixo, havia a presença dele. Você foi feita com propósito, disse. Você é minha filha. E naquele instante, entendi. Eu não estava pronta para ficar. Ainda havia uma missão. Ainda havia pessoas que precisavam de mim. Pedi para voltar. E ele me deixou ir com um último toque de luz que atravessou meu corpo e minha alma. Acordei no hospital, com uma enfermeira ao lado, dizendo: você voltou. Mas eu sabia, eu tinha estado com Deus. E a partir daquele momento, tudo mudou. A experiência de Penny Whitbrod nos lembra que a vida não termina com a morte do corpo. Muito pelo contrário, talvez seja justamente ali que tudo recomeça. O que ela viveu no limiar entre a vida e a morte não foi apenas uma jornada espiritual, foi uma transformação profunda, um reencontro com o amor incondicional de Deus. Ela não viu julgamentos, não ouviu condenações. Em vez disso, encontrou braços abertos, aceitação total e uma luz tão poderosa que dissipou toda a escuridão construída ao longo de anos de dor, medo e isolamento. E talvez, mais importante do que tudo, Penny entendeu que cada gesto de bondade, por menor que pareça, pode ecoar por gerações. Assim como nossos pensamentos, mesmo os que nunca dizemos em voz alta, também deixam marcas no mundo. Essa história é um convite, um lembrete de que não estamos sozinhos, que somos feitos com propósito, que fomos criados com amor e que esse amor nos acompanha, mesmo nas horas mais escuras, mesmo quando achamos que ele se esqueceu de nós. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise lembrar que ainda há esperança, ainda há luz. Escreva nos comentários o que sentiu e ajude essa mensagem a alcançar outros corações. E lembre-se, você não é apenas um corpo, você é luz, você é alma, e você é profundamente amado por aquele que te criou. Nos vemos no próximo vídeo. Que a paz e a luz divina te acompanhem sempre.